Se ninguém te disse isso hoje, deixa eu ser a pessoa que vai te dizer agora. Você está sendo uma ótima mãe, mesmo cansada, mesmo com a casa longe do que você imaginou, mesmo achando que hoje fez menos do que deveria. Talvez você esteja ouvindo isso enquanto faz alguma coisa, talvez dobrando uma roupa pequena demais, talvez com um brinquedo espalhado no chão, talvez com uma criança chamando você de novo, pela 10ª vez. E talvez lá no fundo você esteja pensando, mas ela não sabe como eu estou me sentindo. Mas eu sei, porque a maternidade de criança pequena tem um tipo de cansaço que não aparece em foto nenhuma. É um cansaço que não é só no corpo, é na mente, é no coração, é naquela parte silenciosa onde a culpa mora. Você acorda cansada e dorme pensando se foi suficiente. E no meio disso tudo, quase ninguém te diz o que você mais precisa ouvir, que o que você faz importa, mesmo quando parece invisível. Talvez hoje você não brincou como queria, talvez perdeu a paciência, talvez levantou a voz, talvez terminou o dia se perguntando se outra mãe faria melhor. Mas deixa eu te contar algo que ninguém fala. Uma mãe ruim não se pergunta se é uma boa mãe. Só o fato de você se preocupar já diz muito sobre o seu amor. Ser mãe de criança pequena é viver um amor que quase nunca tem plateia. Ninguém aplaude quando você acorda de madrugada. Ninguém vê quando você come rápido ou nem come. Ninguém percebe quando você segura o choro para não assustar. Mas tudo isso está sendo visto, mesmo quando parece que ninguém vê. Talvez você sinta que perdeu um pouco de si. Talvez sinta saudade da mulher que você era antes. E isso também não te faz uma mãe ingrata. Te faz humana. Você não deixou de existir porque virou mãe. Você apenas colocou alguém no centro da sua vida. E isso exige mais do que o mundo imagina. Existe uma pressão silenciosa sobre você. Ser paciente, ser presente, ser forte, ser grata, ser tudo, o tempo todo. E quando você não consegue, vem a culpa. Mas deixa eu te lembrar de algo essencial. Maternidade não é perfeição, é presença. E presença não é estar bem o tempo todo, é estar ali, mesmo cansada. Hoje, talvez seu melhor foi levantar da cama. Talvez foi preparar algo simples. Talvez foi só abraçar. E sabe de uma coisa? Para uma criança pequena, isso é o mundo inteiro. Um dia, essa fase vai passar. E você vai lembrar menos do cansaço. E mais do cheiro. Do peso no colo. Da voz chamando mamãe. Mas hoje, enquanto ainda dói, enquanto ainda cansa, você precisa ouvir isso agora, não depois. Você está fazendo o melhor que pode com o que tem. E isso é suficiente. Fica aqui comigo. Esse vídeo não é para te cobrar. É para te segurar pela mão. Porque se ninguém te disse hoje, você está sendo uma ótima mãe. Existe algo que acompanha quase todas as mães de crianças pequenas. Mas quase ninguém fala sobre isso em voz alta. A culpa. Ela não chega gritando. Ela chega em silêncio. Ela aparece quando a casa está bagunçada, quando a paciência acaba, quando você se compara, quando você vê uma imagem bonita de outra mãe e sente que está ficando para trás. Talvez você nunca tenha dito isso para ninguém. Talvez você sorria quando perguntam se está tudo bem. Talvez você diga, é cansativo, mas é bom. Mas lá dentro, existe uma cobrança constante. Uma sensação de que você poderia estar fazendo mais, sendo mais, agindo melhor. A culpa da maternidade não é só sobre o que você faz, é sobre o que você acha que deveria estar fazendo. Ela nasce da comparação, do excesso de informação,
das expectativas irreais. Ela cresce quando você está cansada demais para filtrar tudo isso. Talvez você se culpe por trabalhar demais, ou por não trabalhar fora. Talvez se culpe por colocar limites, ou por achar que não colocou limites suficientes. Talvez se culpe por sentir vontade de ficar sozinha, ou por sentir saudade da sua antiga vida. E então vem aquele pensamento perigoso: se eu fosse uma mãe melhor, eu não sentiria isso. Mas deixa eu te dizer algo muito importante. Sentir culpa não te faz uma mãe ruim. Te faz uma mãe que se importa. Existe uma mentira silenciosa que ronda a maternidade, a de que amor verdadeiro não cansa. Mas a verdade é outra. O que mais ama é o que mais cansa. Porque amar uma criança pequena é estar disponível o tempo todo. É ser o porto seguro. É ser o colo. É ser o mundo. E nenhum ser humano consegue sustentar isso sem se cansar. Talvez você esteja se sentindo culpada por não sentir gratidão o tempo todo. Mas gratidão não anula a exaustão. Você pode amar profundamente e ainda assim estar no limite. Isso não é contradição, é realidade. A culpa também aparece quando você perde a paciência, quando fala mais alto do que queria, quando se arrepende segundos depois, quando promete para si mesma que amanhã vai ser diferente. E então a mente começa: eu devia ser mais calma. Eu devia ter mais controle. Meu filho merece mais. Mas escuta com atenção. Uma mãe perfeita não existe. Uma mãe presente, sim. E você está aí. Mesmo falhando. Mesmo cansada. Mesmo recomeçando todos os dias. Talvez ninguém tenha te preparado para isso. Para o fato de que a maternidade revela feridas antigas, ativa inseguranças, expõe limites. Ser mãe não cria fraquezas. Ela revela as que já existiam e te convida a curá-las. Você não está errada por se sentir sobrecarregada. Você está sobrecarregada porque está carregando muito. Criança, casa, emoções, expectativas e muitas vezes solidão. Existe uma solidão específica na maternidade de criança pequena, mesmo cercada de gente, mesmo nunca ficando sozinha. É a solidão de quem cuida muito e quase nunca é cuidada. Mas deixa eu te dizer algo que talvez mude a forma como você olha para si mesma. Seu filho não precisa de uma mãe sem culpa. Ele precisa de uma mãe real. Uma mãe que ama, que erra, que pede desculpa, que tenta de novo. E isso você está fazendo. Talvez hoje você esteja se cobrando por algo pequeno, por não ter brincado o suficiente, por não ter respondido com doçura, por ter desejado alguns minutos de silêncio. Mas, para uma criança pequena, ter você ali já é tudo. A culpa quer te convencer de que você não é suficiente. Mas a verdade é, você é suficiente para o seu filho, do jeito que você é, no processo em que você está. Seja gentil com você hoje. Você não está falhando. Você está vivendo uma das fases mais intensas da vida humana. E você não precisa atravessar isso se machucando por dentro. Fica comigo. Na próxima parte, a gente vai falar sobre algo que quase ninguém admite. O cansaço emocional que não passa nem quando o corpo descansa. Você não está sozinha nisso. E você não precisa carregar tudo sozinha. Talvez você esteja cansada agora, mas não daquele cansaço que melhora com uma noite de sono. É um cansaço diferente, mais profundo, mais silencioso. É o cansaço de quem está sempre ligada, sempre alerta, sempre disponível. Mesmo quando o corpo deita, a mente continua em pé. Ou você fecha os olhos, mas continua ouvindo passos, ouvindo choros imaginários,
ouvindo o próprio pensamento repetindo tudo o que ainda falta fazer. Esse cansaço não aparece em exame, não aparece em foto, e quase nunca aparece quando alguém pergunta se você está bem. Você responde que sim, ou responde que está tudo normal, mas por dentro existe uma exaustão que não encontra pausa. Ser mãe de criança pequena é viver em estado de prontidão. Seu corpo até pode parar, mas seu coração não desliga. Você descansa, mas não relaxa. Você dorme, mas não se aprofunda. Você respira, mas não solta tudo. Porque existe alguém que depende de você para absolutamente tudo. E isso cansa de um jeito que poucas pessoas entendem. Talvez você se sinta fraca por isso. Talvez pense que outras mães dão conta melhor. Talvez se pergunte por que você se sente tão esgotada se era para ser só amor. Mas deixa eu te dizer algo com muita clareza. Isso não é fraqueza. É sobrecarga emocional. É o peso de ser referência, de ser segurança, de ser colo, de ser resposta, o tempo todo. Talvez ninguém tenha te contado que a maternidade não cansa só o corpo. Ela cansa a alma. Porque você não cuida apenas de uma criança. Você cuida de sentimentos, de medos, de frustrações pequenas que para eles são gigantes. E, enquanto você acolhe tudo isso, quem acolhe você? Existe um esgotamento silencioso que acontece quando você passa dias, semanas, meses, dando mais do que recebe. Não por falta de amor, mas porque crianças pequenas ainda não sabem devolver do jeito que você precisa. Elas devolvem com presença, com dependência, com vínculo. Mas você precisa às vezes de cuidado adulto, de escuta, de descanso emocional. Talvez hoje você não esteja triste, nem deprimida, nem sem fé. Talvez você esteja apenas exausta por dentro. E isso não significa que algo está errado com você. Significa que você está sustentando muito. Existe uma culpa perigosa que surge nesse ponto. A culpa de pensar, se eu amo tanto, por que eu queria parar um pouco? Mas amar não te obriga a ser infinita. Você é humana antes de ser mãe. E humanos cansam. Talvez você sinta vontade de ficar sozinha e logo em seguida se culpe por isso. Talvez deseje silêncio e depois se ache ingrata. Mas esse desejo não é rejeição, é necessidade. Necessidade de respirar sem ser chamada, de pensar sem ser interrompida, de existir um pouco fora da função mãe. Você não está falhando por precisar de pausa. Você está tentando sobreviver emocionalmente a uma fase intensa. E essa fase, por mais bonita que seja, é pesada. Talvez você esteja se perguntando quando isso vai melhorar, quando vai ficar mais leve, quando você vai se sentir você de novo. E a verdade é que isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece. E enquanto não acontece, você precisa aprender algo essencial. Você também merece cuidado. Cuidar de si não é abandonar seus filhos. É garantir que eles tenham você inteira, e não só o resto do que sobrou. Mesmo que hoje esse cuidado seja pequeno, um respiro mais longo, uma gentileza consigo mesma, um pensamento menos duro. Talvez ninguém te diga isso com frequência. Então deixa eu te dizer agora. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa dar conta de tudo sozinha. Você já está fazendo muito. Fica comigo. Na próxima parte, a gente vai falar sobre algo que toca fundo. O medo silencioso de estar errando sem perceber. E esse medo, quase toda mãe carrega. Você não está sozinha. Nem agora. Nem nisso.
Existe um medo que quase nenhuma mãe de criança pequena confessa. Não é o medo do agora. É o medo do depois. É o medo de olhar para trás um dia e descobrir que algo importante foi feito errado. Talvez você sinta isso quando está sozinha. Talvez venha à noite. Talvez apareça nos momentos mais simples. E se eu estiver errando sem perceber? E se isso marcar meu filho? E se eu não estiver ensinando do jeito certo? Esse medo não grita, ele sussurra. Ele se disfarça de preocupação, de cuidado, de responsabilidade, mas por dentro, ele pesa. Talvez você observe cada reação do seu filho tentando encontrar sinais de que você acertou, ou sinais de que falhou. Um choro diferente, uma birra mais intensa, um comportamento que te deixa insegura. E então sua mente começa a viajar para um futuro que ainda não existe. Você se pergunta se está dando limites demais, ou de menos, se está protegendo demais, ou deixando solto demais. E nada parece ter medida certa quando a responsabilidade é tão grande. Talvez você compare com outras mães, com a forma como você foi criada, com o que dizem os livros, com o que dizem os especialistas. E quanto mais você compara, mais distante você se sente da própria intuição. Mas deixa eu te lembrar de algo essencial. Nenhuma mãe cria um filho sozinha. Você não é a única influência. Você não é a única referência. Você não carrega todo o futuro dele nos ombros. Você faz parte de um processo maior. Ser mãe não é sobre acertar sempre. É sobre estar presente quando erra. É ensinar que errar faz parte, que pedir desculpa é possível, que recomeçar é permitido. Talvez você ache que seus erros ficam guardados, mas para uma criança pequena, o que fica não é o erro isolado. O que fica é o vínculo, é a segurança, é o amor repetido todos os dias. Esse medo que você sente não prova que você está errando, prova que você se importa. E isso já muda tudo. Mães que não se importam não têm esse tipo de medo. Elas não se questionam, não se avaliam, não se revisitam. Você sim. Talvez hoje você esteja se cobrando por algo que ainda está aprendendo, por uma fase que ninguém te ensinou a atravessar. Mas aprendizado não acontece sem tentativa, e tentativa inclui falhas. Você não precisa criar um ambiente perfeito. Você precisa criar um ambiente seguro. E segurança não nasce da perfeição. Nasce da constância. Constância no cuidado. Constância no amor. Constância em voltar quando algo sai do lugar. E isso você está fazendo. Talvez você nunca tenha parado para perceber isso. Mas todos os dias, mesmo com medo, mesmo insegura, você escolhe continuar. Isso também educa. Isso também ensina. Fica comigo. Na próxima parte vamos falar sobre algo que muda tudo quando finalmente é compreendido. O valor invisível do que você faz todos os dias. Mas existe algo que quase ninguém vê no que você faz todos os dias. Porque não faz barulho, não aparece em resultados imediatos, não gera aplauso, mas constrói tudo. Você acorda, repete, cuida, resolve, acolhe. E muitas vezes termina o dia com a sensação de que não fez nada grandioso. Mas o que você faz não é pequeno, é invisível. E tudo o que é invisível leva tempo para ser reconhecido. Talvez você olhe para o dia e veja só tarefas: dar comida, trocar roupa, organizar o que desorganiza de novo, responder às mesmas perguntas, interromper seus próprios pensamentos. Mas, por trás de cada gesto simples, existe algo sendo formado. Quando você responde com paciência, mesmo querendo gritar, você ensina segurança. Quando você acolhe um choro que parece exagerado,
você ensina que sentimentos importam. Quando você coloca limites, mesmo sendo difícil, você ensina estrutura. Quando você volta depois de errar, você ensina reparo. Nada disso é visível agora, mas está ficando. Talvez você espere um sinal, algo que diga que está no caminho certo, uma resposta clara, um retorno imediato. Mas a maternidade de criança pequena não devolve rápido, ela devolve com o tempo. Você planta hoje em um solo que ainda não mostra nada, e isso exige fé. Fé de que o amor repetido vale mais do que momentos perfeitos. Fé de que presença diária é mais forte do que grandes gestos ocasionais. Talvez você se sinta invisível porque ninguém vê o que você sustenta. Mas seu filho sente. Ele sente quando você chega, quando você sai, quando você está. Para ele, sua voz organiza o mundo, seu colo acalma o caos, sua presença cria chão. Você não está apenas passando dias, você está formando memórias corporais, sensações de segurança, confiança básica, pertencimento. Essas coisas não aparecem agora, mas um dia elas se tornam adultos mais seguros. Mãe, talvez você nunca receba crédito por isso. Talvez ninguém te diga que o jeito como você repete, insiste, acolhe, está moldando alguém por dentro. Então deixa eu te dizer agora. O que você faz todos os dias tem valor, mesmo quando parece igual, mesmo quando parece cansativo, mesmo quando parece pouco. A rotina que te esgota é a mesma que dá base. O cuidado que se repete é o que cria estabilidade. Você não está presa em dias iguais. Você está construindo constância. E constância é uma das maiores formas de amor. Talvez hoje você não veja resultado, mas o que você está fazendo não é em vão. Está ficando, está formando, está sustentando. Fica comigo. Na próxima parte, vamos falar sobre algo delicado que quase nenhuma mãe admite em voz alta. A saudade de quem você era antes. Talvez exista um sentimento que você quase nunca diz em voz alta. Não porque seja errado, mas porque você não sabe como explicar. É uma saudade estranha, difícil de nomear, difícil de justificar. Não é saudade do seu filho. Não é vontade de voltar no tempo para desfazer algo. É saudade de você. Da mulher que existia antes da maternidade ocupar todos os espaços. Da mulher que tinha tempo para terminar um pensamento. Que podia sair sem planejamento. Que dormia sem ouvir. Talvez você sinta isso em pequenos momentos, quando se olha no espelho rápido demais, quando vê uma foto antiga, quando lembra de algo que gostava de fazer. E logo depois, vem a culpa. Como posso sentir isso se amo tanto meu filho? Como posso sentir falta de mim se essa fase é tão importante? Mas sentir saudade de quem você era não diminui o amor que você sente. Isso apenas mostra que você ainda existe. A maternidade não apaga quem você era, ela reorganiza, mas essa reorganização dói. Dói porque muita coisa fica suspensa. Sonhos entram em espera, desejos ficam para depois, e você aprende a adiar a si mesma. Não. Talvez você nem perceba quando isso começou. Um dia você deixou de fazer algo, depois deixou de fazer outra coisa, até que ser mãe ocupou quase tudo. E você se adaptou, porque precisava. Mas adaptação constante cansa. Cansa quando não sobra espaço para você respirar fora da função. Talvez você sinta a falta do silêncio, da leveza, da sensação de escolha. E isso não te torna ingrata, te torna consciente. Existe uma mentira perigosa que ronda esse sentimento. A ideia de que, ao sentir saudade de si mesma,
Você está rejeitando a maternidade, mas não é isso. Você não sente falta de não ser mãe. Você sente falta de não ser apenas mãe, e isso é legítimo. Ser mãe de criança pequena exige quase tudo: tempo, energia, atenção, presença emocional. E quando algo exige quase tudo, algo fica em segundo plano. Na maioria das vezes, esse algo é você. Talvez você tenha parado de se reconhecer. Seu corpo mudou. Sua rotina mudou. Seu jeito de existir mudou. E em algum momento, você se pergunta em silêncio: quando eu volto? A resposta honesta é: você não volta a ser quem era. Você se torna outra. E isso pode assustar, porque ninguém te ensinou a atravessar essa transição. Você só foi vivendo. Talvez você esteja tentando se lembrar de quem você era antes para não se perder completamente agora. E isso também é sobrevivência. Mas deixa eu te dizer algo com cuidado. Você não precisa escolher entre ser mãe e ser você. Essa escolha é falsa. Você pode reconstruir pequenos espaços, pequenos momentos, pequenas lembranças de si mesma, mesmo nessa fase intensa. Talvez hoje isso seja só um pensamento gentil. Talvez seja um banho mais demorado, uma música antiga, uma conversa que não seja sobre tarefas. Não é sobre recuperar tudo, é sobre não se abandonar. Seu filho não precisa de uma mãe que desapareceu. Ele precisa de uma mãe viva por dentro. E isso começa quando você se permite existir além da função. Talvez ninguém tenha te dito isso, mas cuidar de si não é um luxo, é manutenção. Manutenção emocional de quem sustenta outra vida. Você não está errada por sentir saudade de si mesma. Você está atravessando uma das maiores transformações humanas. E transformações sempre envolvem luto pelo que ficou para trás. Mas também envolvem nascimento. Você está nascendo de novo, mesmo cansada, mesmo confusa, mesmo aos poucos. Fica comigo. Na próxima parte, vamos falar sobre algo que começa a mudar tudo quando finalmente é permitido: o direito de não dar conta o tempo todo. Existe um peso que muitas mães carregam sem perceber quando ele começou. É o peso de achar que precisa dar conta de tudo. Dar conta da casa, dar conta do filho, dar conta das emoções, dar conta das expectativas, dar conta até do próprio cansaço. E quando não dá conta, vem a sensação de fracasso. Talvez você acorde já se cobrando. Ainda antes do dia começar, sua mente já está fazendo listas. O que precisa ser feito, o que não pode falhar, o que não pode ser esquecido. Você entra no dia como se estivesse sempre atrasada, atrasada em tudo, até em você. Existe uma ideia silenciosa de que uma boa mãe é aquela que aguenta. Aguenta o sono, aguenta o choro, aguenta a pressão, aguenta o próprio limite. Mas ninguém consegue aguentar sempre sem, em algum momento, quebrar por dentro. Talvez você já tenha sentido isso, não como um colapso visível, mas como um esvaziamento. Você continua fazendo, mas sem sentir. Dar conta de tudo tem um preço alto, o preço de se esquecer que você também tem limites. Talvez você nunca tenha se permitido dizer: hoje eu não consigo. Não porque você não possa dizer, mas porque você acha que não tem esse direito. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. Não dar conta de tudo não te faz fraca, te faz humana. Existe maturidade em reconhecer o próprio limite. Existe sabedoria em parar antes de quebrar. Você não precisa ser incansável para ser uma boa mãe. Você precisa ser real.
Seu filho não precisa de alguém que nunca falha. Ele precisa de alguém que volta. Volta depois de errar. Volta depois de perder a paciência. Volta depois de um dia difícil. A voltar ensina mais do que acertar sempre. Talvez hoje você esteja tentando sustentar mais do que deveria, assumindo responsabilidades que não são só suas, tentando manter tudo em ordem quando a fase é, por natureza, desorganizada. E isso cansa. Permitir-se não dar conta não é desistir, é ajustar. É escolher o que realmente importa e soltar o que pode esperar. Talvez hoje o que importa seja menos controle e mais presença. Menos cobrança interna. Mais gentileza consigo mesma. Você não precisa provar nada para ninguém. Nem para outras mães. Nem para o mundo. Nem para a versão idealizada que você criou de si mesma. Você já está fazendo o suficiente. Talvez esse seja o dia em que você se permite respirar sem culpa. Respirar e aceitar que dar conta de tudo nunca foi o plano. O plano sempre foi amar, cuidar e atravessar. E atravessar não é correr. É continuar, mesmo devagar. Fica comigo. Na próxima parte, vamos falar sobre algo essencial para fechar esse ciclo de cobrança. O que realmente define uma boa mãe no dia a dia real. Talvez você tenha passado muito tempo tentando entender se está sendo uma boa mãe. Não em teoria, mas na prática. No dia comum, no dia cansado, no dia em que nada sai como o planejado. Porque no fundo, não é nos dias bonitos que a dúvida aparece. É nos dias difíceis. É quando a paciência acaba mais rápido, quando a bagunça vence, quando o tempo não dá. É nesses dias que você se pergunta se está falhando. Talvez você tenha criado, sem perceber, uma imagem de mãe ideal, uma mãe calma, organizada, sempre disponível, sempre equilibrada. E todos os dias você se compara com essa imagem. E quase sempre sai perdendo. Mas a maternidade real não acontece nesse ideal. Ela acontece no improviso. Ela acontece quando você erra o tom e depois volta para ajustar. Quando você se cansa e ainda assim permanece. Ser uma boa mãe não é manter tudo sob controle. É oferecer segurança, mesmo quando o controle escapa. Talvez você ache que uma boa mãe é aquela que nunca perde a paciência. Mas a verdade é que uma boa mãe é aquela que reconhece quando perdeu e tenta reparar. Talvez você pense que uma boa mãe é aquela que nunca se ausenta. Mas a verdade é que uma boa mãe também ensina limites com o próprio exemplo. Ao parar, ao descansar, ao dizer que hoje não consegue. O que define uma boa mãe não são os dias perfeitos, são os dias comuns. Os dias em que você repete o cuidado, os dias em que você insiste no amor, os dias em que você continua mesmo sem aplauso. Seu filho não está contando quantas vezes você acertou, ele está sentindo se você está ali. Presença não é entretenimento constante, não é criatividade infinita, não é energia sem fim. Presença é constância emocional. É saber que, quando algo dói, tem alguém para acolher. É saber que, quando algo assusta, existe um porto. Talvez você esteja subestimando o impacto da sua simples presença, o jeito como você olha, o jeito como você responde, o jeito como você toca. Essas coisas moldam muito mais do que discursos longos ou métodos complexos. Você ensina mais com quem você é do que com o que você explica. Talvez você se cobre por não saber tudo, por não ter todas as respostas. Mas uma boa mãe não é uma especialista em tudo. É alguém disposta a aprender. Aprender com o filho.
aprender com os erros, aprender com o tempo. Seu filho não precisa de uma mãe que sabe tudo. Ele precisa de uma mãe acessível. Alguém que ele possa procurar sem medo. Alguém que não o assuste com perfeição. Quando você pede desculpa, você ensina humildade. Quando você recomeça, você ensina esperança. Essas lições não aparecem agora, mas ficam. Ou talvez você esteja tentando medir se está indo bem. Mas maternidade não se mede em resultados imediatos. Ela se revela com o tempo. No jeito como seu filho confia, no jeito como ele se aproxima, no jeito como ele se sente seguro. E isso não nasce de uma mãe perfeita. Nasce de uma mãe presente. Mesmo cansada, mesmo falhando, mesmo em construção. Talvez hoje você precise ouvir isso sem nenhuma condição. Você não precisa provar nada. E assunto. O simples fato de você se preocupar já diz muito sobre quem você é como mãe. Você não está atrasada. Você não está errando tudo. Você não está estragando nada. Você está atravessando. E atravessar essa fase com o amor possível, não com o amor ideal, é o que realmente importa. Fica comigo. Na próxima parte, vamos falar sobre algo que fecha esse processo de forma profunda e restauradora. O dia em que você começa a se olhar com mais compaixão do que cobrança. Talvez esse seja um dos momentos mais difíceis da maternidade. Não cuidar do filho, não atravessar a rotina, mas aprender a olhar para si mesma sem dureza. Porque durante muito tempo, você aprendeu a se avaliar o tempo todo. O que fez, o que não fez, o que poderia ter sido melhor. E quase sempre, esse olhar vem carregado de cobrança. Você se julga nos detalhes, na forma como respondeu, no tom de voz, na escolha que fez no meio do cansaço. E o julgamento não vem com cuidado, vem com peso. Talvez você seja muito mais dura consigo do que jamais seria com outra mãe. Se fosse outra pessoa, você diria que ela está cansada, que está fazendo o melhor que pode, que essa fase é pesada. Mas quando é com você, o discurso muda. Você exige mais, tolera menos, perdoa pouco. Existe uma voz interna que não descansa. Ela acompanha você o dia inteiro. Ela revisita cada cena à noite. Ela aponta falhas mesmo nos dias bons. Essa voz não nasceu com você. Ela foi aprendida. Talvez venha de comparações antigas. Talvez de expectativas irreais. Talvez de modelos de maternidade que nunca foram humanos. Mas agora, ela mora aí dentro. E viver sob julgamento constante cansa mais do que a própria rotina. Talvez você sinta que nunca está plenamente em paz. Mesmo quando tudo está quieto, algo dentro de você ainda está em alerta. Não, isso não é excesso de responsabilidade. É falta de acolhimento interno. A maternidade expõe algo profundo. A forma como você foi ensinada a tratar a si mesma quando erra. E talvez você nunca tenha sido ensinada a se acolher. Só a se corrigir. Mas correção sem cuidado vira punição interna. Talvez hoje você precise aprender algo novo. Não a ser uma mãe melhor, mas a ser uma pessoa mais gentil consigo. Gentileza não é passar a mão na cabeça. Gentileza é reconhecer limites sem se diminuir. É olhar para um dia difícil e dizer que foi difícil sem transformar isso em culpa. Você não precisa se convencer de que tudo está bem. Você só precisa parar de se atacar quando não está. Talvez você esteja carregando uma expectativa impossível, a de atravessar uma fase intensa sem se sentir abalada. Mas atravessar algo intenso sem ser tocada por isso não é força, é negação. Você foi tocada, você foi mudada, você foi desafiada, e isso tem custo emocional.
Se acolher é admitir isso sem vergonha. É dizer para si mesma que você não falhou por ter sentido. Talvez você tenha aprendido a se validar apenas pelo quanto aguenta. Mas isso não é amor próprio. É sobrevivência. E agora talvez seja a hora de algo diferente. De trocar cobrança por compreensão. De trocar julgamento por curiosidade. De trocar dureza por cuidado. Quando você se acolhe, algo muda também na forma como você cuida. Você se torna mais paciente não porque se força, mas porque está menos esgotada por dentro. Você se torna mais presente não porque exige mais de si, mas porque carrega menos peso interno. Seu filho não precisa de uma mãe que se julga o tempo todo. Ele precisa de uma mãe que sabe se tratar com humanidade. Porque filhos aprendem mais com o clima emocional do que com discursos. Quando você se acolhe, você ensina algo silencioso. Ensina que errar não destrói, que falhar não anula, que recomeçar é possível. Talvez hoje você não consiga mudar tudo, mas talvez consiga mudar uma coisa. O jeito como fala consigo depois de um dia difícil. Talvez consiga trocar uma acusação por uma frase mais verdadeira. Você está cansada. Você está aprendendo. Você está atravessando. E isso é diferente de estar falhando. Sim, talvez esse seja o início de uma relação nova consigo. Menos violenta, mais honesta, mais humana. Você não precisa se punir para melhorar. Você precisa se sustentar para continuar. Fica comigo. Na última parte, vamos fechar esse caminho com algo essencial. O momento em que você entende, sem dúvida, que você já é uma boa mãe. Mesmo imperfeita, mesmo cansada, mesmo em construção. Talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa conversa. Não o começo, não o meio. O momento em que algo dentro de você finalmente desacelera. O momento em que você para de procurar provas externas para aceitar algo simples. Você já é uma boa mãe. Não quando acertar mais. Não quando se sentir menos cansada. Não quando a rotina ficar mais fácil. Agora. Talvez você tenha passado muito tempo esperando um sinal. Algo que confirmasse que está fazendo o suficiente. Um reconhecimento claro. Uma resposta visível. Um retorno imediato. Bom, mas a maternidade não funciona assim. Ela não entrega certificados. Ela não marca pontos. Ela não anuncia quando você está indo bem. Ela acontece em silêncio. E por isso, tantas mães atravessam essa fase achando que estão falhando quando, na verdade, estão sustentando. Talvez você tenha aprendido a associar valor com desempenho. Quanto mais faz, mais vale. Quanto mais aguenta, mais merece. Mas maternidade não é desempenho. É vínculo. E vínculo não se constrói com perfeição. Se constrói com presença repetida. Você não está formando um filho com grandes gestos ocasionais. Você está formando alguém com pequenos cuidados diários. O jeito como você chega, o jeito como você sai, o jeito como você volta. Voltar é uma das coisas mais importantes. Talvez você não perceba, mas seu filho não registra seus dias ruins do jeito que você registra. Ele não arquiva suas falhas. Ele não soma seus erros. Ele sente o clima. Ele sente se é seguro existir perto de você. E segurança não vem de uma mãe perfeita. Vem de uma mãe previsível no amor. Você pode errar no tom. Você pode se cansar. Você pode falhar em um dia. Mas se você volta, o vínculo permanece. Talvez você esteja tentando ser boa quando, na verdade, você já está sendo.
A dúvida constante não é sinal de fracasso, é sinal de consciência. Mães indiferentes não se perguntam se estão indo bem. Sim. Você se pergunta. E isso diz muito. Talvez você tenha esperado esse momento como algo grandioso, uma certeza forte, uma confiança inabalável. Mas ele chega de outro jeito. Chega como um alívio, como um descanso interno. Você percebe que não precisa mais se explicar para si mesma, que não precisa mais se convencer todos os dias de que está tentando. Porque você sabe. Você sabe quando se olha com honestidade. Você sabe quando lembra do quanto já atravessou. Você sabe o quanto já entregou. Talvez você nunca tenha parado para reconhecer isso. Então, deixe esse momento existir agora. Sem justificativa, sem comparação, sem ressalvas. Você não é uma boa mãe apesar do cansaço. Você é uma boa mãe inclusive por causa dele. Porque ele prova que você está presente, que você se envolve, que você se importa, que você sente. Talvez hoje você precise parar de tentar melhorar e começar a sustentar quem você já é. É a sustentar a mãe que acorda, que insiste, que continua, mesmo sem garantia, mesmo sem aplauso, mesmo sem descanso completo. Ser uma boa mãe não é um ponto de chegada, é um movimento contínuo. E você está em movimento, mesmo nos dias em que parece parada, mesmo nos dias em que parece perdida. Talvez depois desse vídeo, nada mude do lado de fora. A rotina continuará, as demandas também. Mas se algo mudar por dentro, já foi suficiente. Se você se olhar com menos dureza, se você respirar com menos culpa, se você dormir com menos cobrança, isso já transforma tudo. Porque uma mãe que se trata com humanidade cuida melhor, não por esforço, mas por alívio. Talvez hoje você não precise fazer nada. Só permitir que essa frase finalmente encontre lugar dentro de você. Você está sendo uma boa mãe. Não porque é perfeita, não porque acerta sempre, mas porque ama, porque permanece, porque volta. E isso sempre foi o essencial. Se ninguém te disse hoje, agora você ouviu. E pode guardar isso. Você já é uma boa mãe.